E ainda, nós vamos falar mais uma coisa sobre esta passagem, antes de ir para outra passagem de Jesus. Por que Jesus falou: meu jugo é leve e leve é meu fardo, meu jugo é suave e leve é meu fardo? Qual que é o jugo de Jesus? É a observância dos seus ensinamentos. E observar, praticar o Evangelho de Jesus é difícil? O Evangelho de Jesus tem como base duas palavras-chave: amor e caridade. Isso daí, gente, não é um peso, é leve. É que nós, no decorrer da nossa trajetória evolutiva, nós criamos tantos embaraços para o nosso espírito, nós nos transviamos de tantas formas, nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e por tantos sentimentos inferiores, que isso se torna um peso tão grande no nosso espírito que a gente não consegue enxergar a simplicidade de praticar o amor e a caridade. Então, nós precisamos trabalhar esse despertar interior para que a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de padrão mental, a nossa mudança vibracional busque e traga a nossa cura espiritual. Mas nós temos no Evangelho de Jesus todo o ensinamento, toda a conduta que nos leva ao encontro com o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução espiritual. E agora eu vou falar de uma outra passagem de Jesus. Ele estava com os apóstolos, quase já perto da sua crucificação, e reunidos, ele fala que ele terá pouco tempo entre eles. E ele aponta que um dentre os apóstolos, em breve, irá traí-lo e delatá-lo. Aí os apóstolos ficam inquietos com essa notícia e Jesus os consola dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E nós encontramos essa passagem em João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 20. Então Jesus nos prometeu, no seu último discurso aos apóstolos, um Consolador que viria nos trazer aquilo que não podia ser dito até aquele momento e vos lembrar do que foi dito. Aí nós nos perguntamos, por que Jesus teria que mandar um Consolador para nos relembrar o que foi dito? Ele já sabia que nós íamos esquecer dos seus ensinamentos? Já sabia, né? Que com o passar do tempo,
as coisas seriam esquecidas. E realmente aconteceu isso. Foram passando séculos depois da vinda de Jesus, alguns ensinamentos seus foram deturpados, dando lugar para os rituais, e a essência foi se perdendo. A essência do ensinamento do Mestre foi sendo esquecida e superada pelas coisas mundanas, porque esta é a nossa tendência de seres humanos em evolução. Nós ainda, muito imperfeitos, preferimos nos apegar às coisas materiais do que valorizar as coisas do Espírito. E mesmo sendo o jugo de Jesus suave e o fardo leve, nós preferimos nos envolver com as coisas do mundo e tomar nas nossas costas o peso do mundo. E é por isso a angústia da humanidade, esse desencontro que a maioria de nós temos na fase em que nos achamos ainda, com o peso, como se a gente carregasse o mundo nas costas. Por quê? Porque nós nos prendemos às angústias materiais e deixamos de valorizar a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas Jesus nos prometeu e nos mandou, no tempo certo, o Consolador prometido. Porque também tinha algumas coisas que ainda não podiam ser reveladas naquele momento, porque a humanidade na época de Jesus não tinha o embasamento científico e filosófico para receber alguns ensinamentos. Éramos nós que estávamos lá, com certeza, mas naquele momento algumas lições não seriam compreendidas porque a humanidade ainda estava muito aquém na evolução tecnológica. Então, coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia seriam tomadas como impossíveis naquele tempo. A gente não precisa ir nem 2000 anos atrás, né? Quem tem filho, criança ou adolescente, que está assim na minha faixa etária dos 40, os meninos não acreditam que naquela época, quando eu era mocinha, por exemplo, não tinha celular, né? E foi tão pouco tempo atrás, outro dia. Então, agora vocês imaginem, na época de Jesus, como que eram as condições materiais e científicas e tecnológicas das pessoas, né? Não tinha meio de transporte que a gente tem hoje, meio de comunicação, até a parte médica, né? Em tudo. A tecnologia daquela época era muito inferior à de hoje. E de 200 anos atrás, no advento do Espiritismo.